Que o Supremo decidiu? Decidiu condenar os 8 acusados de golpe de Estado, de comandarem o golpe de Estado, apenas que somadas vão dar a bagatela de 159 anos de cadeia. E eles foram condenados, a maioria deles foi condenada por 5 crimes, inclusive golpe de Estado. O mais importante foi o Bolsonaro, né, que é o chefe da gangue, condenado a 27 anos de prisão, quer dizer, 27 anos de cadeia, mas desses daí, 2 ele pode ficar em casa, porque é só detenção. Reclusão mesmo são 24. Mas o fato é que ele vai sair da cadeia, se as minhas contas estiverem certas, dependendo, claro, também de quando ele for preso, né? Porque ele pode esperar em liberdade até o julgamento dos recursos. Mas a minha conta é que ele vai sair da cadeia aos 95 anos de idade. Também foi condenado o Braga Neto a 26 anos, o Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, a 24 anos, o almirante Almir Garnier, que era o comandante da Marinha, há 24 anos, general Heleno, que era o comandante do Gabinete de Segurança Nacional, há 21 anos, o general Paulo Nogueira, comandante, ministro da Defesa, ex-comandante do Exército, há 19 anos, Alexandre Ramagem, deputado federal, foi condenado a 16 anos, foi o único que escapou de 2 condenações. Ele era o chefe da ABIN, né, a Agência Brasileira de Inteligência, e o Mauro Cid, o delator, foi beneficiado e teve uma condenação de apenas 2 anos. É isso, Thaís? É isso e mais a decisão da primeira turma de cassar o mandato do Alexandre Ramagem, que hoje é deputado federal, era chefe da BIM, como você disse, é, que teve uma iniciativa da Câmara para tentar suspender o julgamento inteiro e depois todo o processo do Ramagem, em particular pela Câmara dos Deputados, eles conseguiram tirar alguns crimes da imputação ao Ramagem. Então, ele foi julgado por 3 crimes e não os 5. Foi condenado por esses 3, mas o Supremo decidiu também cassar o mandato dele e não deixa de ser uma eloquente resposta a essa tentativa da Câmara de ter melado todo o processo lá atrás. Bom, só os generais, só aqueles que têm cargo de general, e eu estou incluindo aí o almirante Almir Garnier, porque na hierarquia da Marinha o posto de almirante equivale ao de general, são 90 anos de prisão para os mais altos cargos militares do Brasil. É um fato absolutamente inédito e com potencial até de mudar um pouco da história do país, né? Não só porque é a primeira vez que se condena um ex-presidente por uma tentativa frustrada de golpe de Estado, né? O Brasil está cheio de golpes na sua história, como a cúpula militar, os militares que raramente são punidos, estão, só os generais aqui já estão tomando 90 anos na cabeça. Isso daí, de alguma maneira, te surpreendeu o tamanho das penas, ou estava na conta? Toledo, eu tenho uma sensação de que na hora que eles são condenados e aí a dosimetria é feita, e vamos lembrar, vamos contar aqui para quem não assistiu e rememorar para quem viu, o Fux se recusou a votar na dosimetria como quase um protesto por ele ter votado pela absolvição, então ele não quis discutir o tamanho das penas. E na hora que eles são condenados e as penas são decididas pelos ministros, é, para mim tem um efeito quase que como um filme passando na cabeça desde o começo desse processo, desde 2021, do canalha em cima do carro de som que o Bolsonaro falou no 7 de setembro, e agora nessa proximidade da data, né, da gente acabar de ter vivido outro 7 de setembro, que também foi polêmico por outros motivos, quer dizer, é uma travessia longa que o país inteiro atravessou, e esses ministros à frente desse processo, e em que pese excessos, erros, recuos, enfim, não deixa de ter sido uma travessia que o país atravessou necessária para chegar a um resultado agora que, por mais esperado que seja, não deixa de ser impactante, né, Toledo? Porque, de fato, é a primeira vez que se julga golpe de Estado que é o DNA, como diz o Carlos Fico, que está no DNA desse país. E pela primeira vez, isso vai ficar marcado como algo que
tem que ser punido e responsabilizar os culpados. Bom, e como disse o Zanin no finalzinho da sessão do julgamento, essa condenação dos golpistas, ela além de ser exemplar, é ela sim que pacifica o país. Porque você tem a norma, você tem o Estado democrático de direito funcionando, diferentemente do que nos Estados Unidos, por exemplo, onde não funcionou e está dando no que está dando, né? Aliás, o Trump Aliás, o também Trump, comentou, né? ele reagiu imediatamente, dizendo que Bolsonaro sofreu o que tentaram fazer com ele, e o Departamento de Estado, o Marco Rubio, também disse que os Estados Unidos. Como é que ele falou, Toledo? Que os Estados Unidos não iam ter receio. Que enfim, mais uma ameaça, né? Mais um daqueles blefs típicos aí dos americanos sobre Trump, né? De que vem algum tipo de retaliação. Mas, como disse o Lula para os seus auxiliares, quando houve a primeira ameaça até de intervenção militar, feita indiretamente ali, uma insinuação de intervenção militar por uma das porta-vozes do Trump, não dá para a gente morrer de medo do som do tiro, né? Tem que ter muita calma, porque a tática do Trump é essa, é sempre se pintar como algo muito maior e mais temeroso, mais ameaçador do que é de fato, e depois ele recua. Então tem que ter muita calma e não morrer com medo do som do tiro, né? Você apurou esse excelente bastidor do que o Lula falou no meio da semana, eu já nem sei que hora da semana a gente está. E agora, dado o julgamento, e dadas essas ameaças dos Estados Unidos e essa declaração do Trump, o Lula fala publicamente, mais uma vez, que o Brasil é intocável, a democracia, a soberania do país, né? Então, é isso aí. Eu acho que agora a gente gravou um programa inteiro que vocês vão ter oportunidade de assistir e ouvir daqui a pouquinho, né? Mas a gente quis fazer essa intervenção antes porque os fatos, né, se É, impuseram. e antes da gente continuar a programação normal, eu acho importante dizer alguns detalhes. A gente não vai conseguir descrever em minúcias o que aconteceu nessa quinta-feira, mas tem alguma coisa que é de mais importante, de mais simbólica, que eu acho que precisa ser mencionada, que é o fato de o Gilmar Mendes, que é o ministro que sempre é o primeiro a sair em defesa ou do Alexandre de Moraes ou do próprio Supremo quando atacado, quando o tribunal é atacado, ele foi e se sentou na plateia para assistir a sessão dessa quinta-feira, num gesto, de novo, não verbal. A gente vai falar disso nos próximos blocos todos, mas que com a postura e com a iniciativa dele disse muito, né, do respeito e do apoio, da solidariedade que ele estava prestando aos ministros que estavam lá. E depois o próprio Barroso, presidente do tribunal, se senta na cadeira, na mesa da primeira turma, da qual ele não pertence, porque o presidente não pertence a nenhuma turma, né? São cinco ministros, e o presidente não está em nenhuma das turmas. Ele vai e senta na cadeira da secretária da sessão, que é quem lê a ata enfim, tem um papel meramente burocrático. Ele senta no lugar da secretária e fica lá durante toda a sessão, e também nesse gesto de respaldo, dizendo: o tribunal está aqui. Estão questionando se é o foro adequado, se era no plenário. O tribunal está aqui, o presidente do tribunal está aqui. E tem uma matemática também, né? Que com os 4 votos pela condenação unânimes, esses 4 não divergiram em nada substancial. Eles foram muito firmes e unidos. Só o Fux que fez o papelão que fez. Mas os 2, que foram lá, como se diz, simbolicamente dizer endossamos essa decisão, já dá 6. 6 é maioria de 11. Quer dizer, se algum bolsonarista tiver alguma ilusão de que isso pudesse ser revertido em plenário, esse gesto já mostrou que não vai acontecer, né? Ótimo, ótimo. País, é, vamos falar um pouquinho sobre o que acontece daqui para frente. Primeiro, Bolsonaro não sai preso amanhã, hoje à noite, não é nada disso, certo? Ele está numa prisão cautelar, porque aprontou, né, tentou interferir no julgamento, etc. Mas a prisão E ele por está pena.
Está em domiciliar, inclusive por causa do outro inquérito, né? Daquele que investiga a coação no curso do processo junto com o Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Mas é tudo a mesma trama, né? Exato. Isso significa que ele só vai sair de casa para ir para uma cadeia depois que for publicado o acórdão da decisão de hoje. Quer dizer, não é uma coisa que se acontece amanhã ou depois de amanhã, vai demorar um tempo, até porque as defesas devem apresentar recursos à própria turma, e isso vai comer um tempo, quer dizer, essa prisão não vai se concretizar, nenhuma delas, né, imediatamente. E isso vai influenciar o tempo político, né, Thaís? Porque enquanto estiver tramitando, enquanto as defesas estiverem apresentando recurso, como a gente falou, você falou na gravação que as pessoas vão ouvir daqui a pouco, não dá para você. Como é que é a imagem que você criou? Que Enterrar um não. morto-vivo. Exatamente, exatamente, né? Então, vai ficar o cadáver político do Bolsonaro em É, e estado deixa claro, avançado de putrefação à vista de todo mundo, atrapalhando os planos da direita, atrapalhando os planos do Tarcísio de Freitas, atrapalhando os planos do Arenão, que já queriam detonar desde já, ou desde antes até, a candidatura do Tarcísio. Eu acho que isso daí vai ser um problemão para ele nas próximas semanas. E no momento em que saíram hoje uma pesquisa da Datafolha e amanhã sai outra do IPEC, e as duas com viés de alta para o Lula, ou seja, o governo retomando eventualmente uma tendência de melhoria da sua popularidade, o que é sempre uma dificuldade a mais para quem está na oposição. é. E esse julgamento, né, esse final de julgamento, teve um monte de cenas muito simbólicas, mas como a gente vai falar muito da tensão da sessão em que o Fux leu o voto, vale o registro de que essa sessão os ministros estavam aliviados, alegres, se interrompendo muito, porque o Fux tinha proibido as interrupções, então eles fizeram questão, né, de falar livremente, de comentar, concordar, não concordar, e faziam piadas, algumas até um pouco dúbias. Então, quando o Dino foi brincar que o Barroso estava sentado lá estava lá na mesa junto com eles, e a Carmen Lúcia falou que ele ia cantar no aniversário, Barroso canta em eventos, e a Carmen Lúcia disse que ele ia cantar no aniversário de 104 anos dela, falta muito tempo, mas já está combinado. E aí o Dino faz uma brincadeira, que ele podia se aposentar dessa função. Aí ele, opa, não de ministro do Supremo, mas para cantar, fazendo uma brincadeira, ficou um pouco assim. Mas enfim, tudo para dizer que eles estavam descontraídos nessa E sessão. estavam. É verdade que eles estavam trolando o Fux? Ai, você que me diz. Eu li umas notícias aí de que teve uma pequena trollagem no ministro que fez aí um papelão, né? Que até parte dessa encenação toda de respaldo à decisão da turma veio do comportamento do Fux na quarta-feira. Deixa eu te colocar uma questão. Você acha que há algum risco de balbúrdia? Hoje, o pessoal da Palver me mandou um deepfake que está rolando nas redes bolsonaristas do voto do Fux, completamente alterado por inteligência artificial, na qual ele aparece detonando, nas palavras, até o título do vídeo é esse, né? O Alexandre de Moraes colocando palavras na boca do Fux que nunca foram ditas, né? E ainda para completar tem lá uma imagem, uma foto do Alexandre de Moraes com chifres. Esse é um pouco o clima de parte do bolsonarismo, mas até a ausência de bolsonaristas no plenário da primeira turma, a falta de demonstrações na rua até o momento. Você tem algum palpite sobre se teremos dias intranquilos? Eu não descartaria essa hipótese de maneira nenhuma. Eu acho bastante possível que sim, que a gente viva novas turbulências, que já não são novas, mas que podem acontecer.